capítulo 13, verso 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 13, verso 8 e 9. Vamos pregar hoje aí numa literatura histórica. Mesmo assentados com toda a reverência, vamos meditar na palavra do Senhor. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar, e ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Saul então ofereceu o holocausto. Vamos orar? Feche seus olhos. Peça para Deus iluminar sua mente, seu coração, para o entendimento da palavra dele. Pai, nós assim te pedimos, vem, nos visita com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia. E leva as nossas mentes agora, ó Deus, ao teu trono da graça, para que possamos meditar na tua palavra, crescermos aqui como servos teus, como filhos amados. Pai, se preciso for, nos corrige, nos exorta, mas não permita que possamos ou que nos percamos, porque terrível coisa é quando nós estamos num ambiente sagrado, num ambiente onde a tua presença está, num ambiente desse, e não sentimos a tua presença. Então, ó Deus, nós aqui estamos para sentir a tua presença. Vem falar conosco através da tua palavra. Amém. E graças a Deus. Queridos, o tema da nossa mensagem hoje é um culto, uma escolha. Diga assim, um culto, uma escolha. O culto a Deus é algo que nós fazemos, prestamos. A palavra culto, não é? Ela tem um sentido de serviço. Aquilo que nós oferecemos a Deus é um culto. O que você oferece a Deus é um culto. Não necessariamente precisa ser nesse mesmo formato que nós estamos aqui fazendo. Mas tudo que você oferece a Deus é um culto. Alguns princípios foram estabelecidos. O primeiro deles, a oferta. A entrega do sacrifício. Diga, a entrega do sacrifício. O culto no Antigo Testamento nada mais era do que a entrega de um sacrifício. A entrega de uma oferta. A pessoa chegava assim, perante o sacerdote, e dizia: trouxe aqui minhas ovelhas, trouxe aqui para sacrificar. Ovelhas, não é? Boas, sadias, saudáveis. E ali era o sacrifício, era a oferta. O sacerdote ali recebia, fazia o sacrifício, queimava a gordura, o cheiro de gordura subia, o Senhor assim perdoava aquela pessoa. O culto acabou. Acabou. Hoje a gente canta, bota a luzinha na igreja, pinta a parede de preto, ou tá de bege, ou tá de tal, né? Tem que ter plaquinha, você está aqui, você é lindo, você é maravilhoso. Mas a verdade é que o culto é um ato de sacrifício. E qual é o ato de sacrifício do culto hoje? É a entrega. Continua sendo o mesmo princípio. Só que Jesus já se entregou por nós. Amém, queridos? Paulo vai dizer em Romanos 12 que nós devemos nos aproximar de Deus através de um culto onde a gente compreenda aquilo que a gente está fazendo. E é um culto lógico, um culto onde a gente entenda. E esse culto ele é colocado ali, o nosso corpo como sacrifício. Que coisa extraordinária. Amém, queridos? Agora já não é o corpo de Cristo. Diga assim, agora não é o corpo de Cristo. Agora é o meu corpo. Paulo muda a dimensão. Veja, o sacrifício era de um animal, o sacrifício agora passou a ser o Cristo. Mas o apóstolo Paulo já trouxe outra dimensão. Ele vai dizer agora
os nossos corpos nós devemos oferecer a Deus como sacrifícios vivos. Uau! Extraordinário. Por quê? Porque eu não fico na passiva, Elias. Eu não fico naquela coisa tipo, Jesus fez tudo e... Amém. Glória a Deus. Friozinho desse, eu vou dormir. Não, a Bíblia nos convida a darmos um passo de fé. Amém, queridos? Um passo de entrega, de um sacrifício. Diga assim, um culto, uma escolha. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu vou explicar. Ao decorrer da mensagem, vocês vão entender. Se culto é entrega e é serviço, logo eu tenho que ter uma escolha. Não existe um culto sem uma escolha de sacrificar. Diga assim, um culto, uma escolha. Se eu venho para a igreja, eu tenho que ter a mentalidade que eu não vim para receber uma vitória, uma bênção, mas eu vim para sacrificar. E como a teologia da prosperidade prejudicou o entendimento da Bíblia e enfileirou as igrejas de pessoas fazendo votos e campanhas e mais campanhas para ficarem ricas. Os coaches estão aí ensinando as pessoas a buscarem a Deus por riqueza. As pessoas estão aí dizendo, imite os judeus que vocês também vão ficar ricos igual a eles. Todo mundo fala de que se aproximar de Deus é para ser rico. Mas a ideia, queridos, é que Deus tem sim uma bênção. Quantos creem nisso? Amém. Eu creio que Deus tem uma bênção. A Bíblia diz que Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Essa abundância não necessariamente deve ser ou é algo financeiramente, mas eu acredito que todos nós queremos romper e precisamos romper. E Ele tem interesse de fazer com que o barco, não somente o barco de Pedro, sabe, quase chegou a pique, quase virava de tanto peixe, de tanto peso que a rede estava. Ou seja, Ele se importa com a nossa vida, com a nossa manutenção. Amém, queridos? Mas no quesito da entrega de um culto, a gente não vem para buscar isso, porque isso Ele já faz. Mateus capítulo 6 diz assim, verso 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então isso Ele já faz. Jesus falando sobre isso, Ele disse, olha, vocês que são homens pecadores, maus, se alguém pisar no seu pé, você sente vontade de pisar de novo. Era isso que Jesus estava dizendo. Se um filho de vocês pedir um pão, vocês vão dar uma cobra? Jamais. Então Deus, sendo pai de vocês, não negou seu próprio filho. Com certeza Ele não vai negar a bênção da prosperidade. A questão é que muitos não recebem porque nem ora por isso. Porque Deus também tem a obrigação de mandar uma mala da prosperidade da minha casa. Deus está entregando uma mala de prosperidade aí. Não, se você não está nem orando, você não vai receber. A verdade é que o culto não tem nada a ver com nós recebermos, mas com nós, conosco, entregarmos. Amém, queridos? Tem a ver com uma entrega. Diga assim, um culto, uma escolha. E quando nós entregamos, nós esperamos. E esperar é um sinal para muitos de fraqueza, de dependência. Sabe? Muitos confundem a esperança com a ideia de depender, de fraqueza, de humildade. Mas a verdade é que Deus quer que a gente espere Ele intervir na nossa vida. Isso é o culto. O culto é uma entrega sacrificial nossa. E hoje eu me entrego sacrificialmente a Deus. Quando eu chego aqui, quando você chega aqui,
E nós não estamos oferecendo os nossos corpos como instrumentos do pecado, mas estamos aqui oferecendo os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Beber, fumar, dançar, sabe? Curtir a vida aí fora, ficar com outra, ou com um e com outro, sem regra, sem limite. A Bíblia diz que nós oferecemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto. É a entrega da nossa abstinência ao mundo. Quando nós chegamos aqui, nós dizemos assim: Deus está aqui, a minha vida é tudo que eu tenho. Eu não usei meu corpo como instrumento do pecado, a minha carne até palpitou, mas eu não fiz. Eu fui até tentado, mas eu não cedi. Amém, queridos? Então eu estou aqui para te louvar junto com os meus irmãos. E para dizer que eu estou aqui te cultuando, louvando o teu nome. E o que é que você espera disso? Você espera disso um sinal da bênção de Deus na tua vida. Por quê? Porque o culto é uma escolha. E o culto tem as etapas, tem as regras. Tem aqueles que são selecionados para ministrar a adoração, os levitas no Antigo Testamento. Hoje todos nós somos levitas no Senhor, porque o sacerdócio é real. Nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. O véu foi rasgado, não somente o sacerdote entra nos santos dos santos, mas você e eu podemos dobrar os nossos joelhos e entrarmos nos santos dos santos através do sangue de Jesus que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Hoje está mais fácil, diga, hoje está mais fácil. Mas no tempo deles também era mais fácil, porque eles chegavam com o animal e entregavam ao sacerdote, o sacerdote que fizesse o restante do trabalho. O que eles deveriam fazer, aquilo, eles deveriam fazer de coração. Eles deveriam fazer em verdade. E aí veio Jesus e disse: olha, vai chegar um tempo que eles vão me adorar em espírito e em verdade. Não vai ser mais com entrega de animais, mas vai ser com a verdade. O culto deles vai ser a verdade, a fala deles, a pronúncia deles, a forma deles se comunicarem neste mundo através da verdade. Amém? Então, glória a Deus por isso. Estamos aqui diante do contexto do rei Saul. O rei Saul foi chamado por Deus para governar. O povo escolheu um rei. Samuel unge ele. E ele levanta um grande exército contra os amalequitas. Samuel dá uma ordem, conhecemos a história. E Samuel diz: olha, você vai lá e você deve exterminar com os inimigos do Senhor. Ele vai e traz o rei Agag, os melhores bois, as melhores ovelhas, os melhores animais. É interessante isso. Ele não segue a orientação. Ele não segue o direcionamento. Mas antes disso, acontece algo interessante. Ele quebra esse protocolo, ele sacrifica, ele não espera Samuel, e Samuel, quando chega, Samuel fala com ele e pergunta: o que foi que você fez? Ele disse: eu adorei ao Senhor. Eu adorei ao Senhor. Diga assim: o culto, uma escolha. Ele adorou ao Senhor. Ele era para ter esperado Samuel para ungir ele, para derramar a bênção sobre a vida dele. Samuel disse: eu vou chegar no 7º dia, mas ele se agoniou, ele ficou impaciente. O povo tinha colocado pressão nele e ele comete 4 erros. A impaciência, diga a impaciência.
7 dias e Samuel não chega. Não sei o que é que tem pastor para atrasar, não é, querido? Mas não é que ele atrasou, ele chegou no finalzinho, uns 45, né? Isso é para testar a fé da igreja, amém, queridos? Isso é para testar a paciência dos irmãos, para ver quem vai ser submisso, quem vai ser, não é? Claro, estou brincando, a gente tem que fazer tudo com ordem e decência. Mas aqui, queridos, ele foi testado. Ele foi testado por Deus. E ele erra no quesito da impaciência. E quantas são as vezes que nós estamos perdendo o nosso culto? Nós estamos deixando de agradar a Deus por conta da nossa impaciência. Tem gente que diz assim, eu sou impaciente, isso é de mim mesmo. É assim, sempre fui, não vou mudar, é o meu jeito, é o meu temperamento. A Bíblia diz que nós devemos ter o fruto do Espírito, amém, queridos? E eu acho que no quesito da paciência, todos nós aqui somos testados o tempo todo. Somos testados o tempo todo. Samuel demorou 7 dias, Saul ficou impaciente. Os homens começaram a ficar dispersos. Eram muitos homens, era um grande batalhão. Os homens começaram a ficar agoniados com a demora. Foi o segundo erro dele. Ele se sentiu pressionado pelas circunstâncias e pelo medo de perder o exército. Veja que coisa interessante. Esse ponto aqui é muito interessante. Eu poderia falar muito mais da impaciência, mas eu quero falar desse ponto. Esse ponto aqui é o medo de perder pessoas que está com você, que se diz estar com você, e aí você tem medo e cede às pressões dessas pessoas. Eu quero dizer que se Deus colocar alguém na tua vida, essa pessoa vai caminhar contigo, essa pessoa vai esperar o processo de Deus na tua vida. Amém, querida? Amém, mulheres de Deus? Esse homem vai esperar o processo de Deus na tua vida. Essa pessoa vai esperar o processo de Deus na tua vida. Ah, não, mas eu vou dar um jeitinho aqui na Bíblia. O pastor ensinou, a pastora ensinou. Eu aprendi no rádio, no YouTube. Hoje em dia a gente não só aprende com nossos pastores, né? A gente aprende com vários pastores. O problema é que quanto mais a gente aprende com várias pessoas, a gente às vezes não aplica. E aí, eu quero dizer para você, ele se sentiu pressionado pelas circunstâncias e perdeu ali a paciência e entrou num ambiente de pressão. Eu não estou julgando você, eu também já passei por isso. Eu também, com medo de perder a minha equipe, com medo de perder quem disse que estava comigo, eu já cedi às pressões e já tentei fazer o culto do meu jeito. Mas olha, querido, eu aprendi que o culto não é do meu jeito. O culto é do jeito de Deus. Amém, queridos? Você não pode ceder às pressões. Você vai ceder às pressões e você vai perder a comunhão com Deus. Não ceda às pressões. Vire para o seu irmão e diga assim, não ceda às pressões. Emenda o ponto anterior, diga assim, seja paciente. Meu amado, preste atenção aqui, em nome de Jesus. Você quer perder sua comunhão com Deus? Quem quer perder, levanta a mão. Quem quer agradar a Deus? Começa a ser mais paciente, porque o relógio de Deus não é o meu relógio. O tempo de Deus não é o meu tempo. A forma de Deus não é a minha forma. E Deus não cede às minhas pressões. Deus cede a orações. Amém, queridos? Deus cede a clamores. Deus cede a súplicas. A pressão não. Deus, o Senhor está vendo, o exército inimigo está ali se levantando. Os homens vão me deixar. Se te deixou, querido, amada,
não era confiável. Eu vou repetir, se te deixou, não era confiável. Não era digno da sua confiança. Olha, Gideão foi levantado por Deus, é outro texto, e eu não vou pregar em Gideão, mas ele levanta 32 mil homens. Deus disse assim, olha, leva. Primeiro Deus disse assim, pergunta quem quer voltar para casa. Um bocado voltou para casa, irmão, quase 22 mil homens. Depois ele disse, ó, leva para tomar água. Quem tomar água que nem um cachorro, bebendo assim, largar a arma, nem um agoniado, manda embora que está disperso também. Ficou 300, ficou quanto? 300. E Deus deu vitória a Gideão com 300 homens. Diga assim, menos é mais. Quando você está do lado de Deus, você é maioria. Amém? Quantos creem que quando você está do lado do Senhor, você é maioria? Mas Deus está demorando, pastor. Eu oro, nada acontece. Tem paciência. Diga assim, tenha paciência, minha alma. Salmo 46 diz, porque está batido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Ele é o meu amparo, o meu rei, o meu Senhor. Converse com você, queridos. Amém? Saul, ele se agoniou. Ele teve medo de perder o povo e de ficar incapaz militarmente. Ele teve medo de perder o povo. Ele cedeu às pressões. Terceiro ponto. Ele teve medo. Medo. Não tenha medo. Deus disse, espere 7 dias. Amém? Diga assim, se é 7, não é 6, não é 8, é 7. Custa esperar 7. Custou para Saul. Custa para mim. Às vezes custa para você. E a gente faz o quê? Perdemos o nosso culto. Perdemos a nossa comunhão com Deus. Aí não adianta depois ir adorar, entregar o oferta, entregar o dízimo, parece que o céu está fechado. Quem já sentiu o céu fechado? Você entrega o louvor, entrega o dízimo, entrega uma oferta até gorda, sabe? E você sente que parece que Papai do Céu não bateu nem um dedo assim, ó. Não bateu nem um dedo. Saul venceu a primeira guerra, quando chega, pede orientação a Deus, Deus não fala com ele. Ele começa a lançar a sorte. Às vezes Deus não está falando conosco, queridos. Deus se cala, porque Deus é santo. Amém? Ele é santo, e quando eu refletindo nessas palavras, a minha alma chorava. O meu espírito se contorcia dentro de mim, porque, queridos, era para dar certo. Diga assim, é para dar certo. Porque o que Deus faz na minha e na tua vida não é para dar errado. Deus não é menino. Deus não faz teste. Diga assim, Deus não faz teste. Deus faz para fazer e dar ponto final. Ele faz porque ele tem propósito. Saul foi derramando um óleo sobre ele, ele estava entre os profetas, ele rodopiou, profetizou, ele era para ter dado certo. Eu choro quando vejo esse texto, porque eu digo, meu Deus, quantas pessoas eu já conheci que era para ter dado certo. E hoje está no lixo, na lama, com o nome mais sujo do que pau de galinheiro. Eu não estou falando de dívida, eu estou falando de reputação. Eu estou falando de dignidade. Se falam de você, você mora no mesmo endereço a vida toda, você não tem o que dever. Você tem endereço fixo. Glória a Deus, querido. Amém?
Quem sabe onde te achar, só é te procurar no mesmo endereço a vida toda. Eu estou aqui há 9 anos. Amém, queridos? Outubro agora eu vou fazer 10. Estou no mesmo lugar. Se você está também, quem se mudou, queridos, é que tem que vigiar. Eu quero dizer para você, era para ter dado certo. Faltou controle emocional. Medo. Faltou obediência e submissão à lei espiritual. Amém, queridos? E o último erro dele foi ele ter assumido um papel que não pertencia a ele. Saul decidiu oferecer holocaustos e sacrifícios por conta própria. Esse aí, queridos, foi terrível. É quando você diz assim, eu não preciso de ninguém. É quando você assume uma postura de dizer, Deus está demorando. Olha para mim aqui. Deus está demorando. Eu estou perdendo quem disse que vinha me ajudar. Eu estou com medo do inimigo. São muitos. Se eu começar a perder quem disse que ia me ajudar, eu vou ficar na pior. Sabe de uma coisa? Eu vou ser o meu próprio pastor. Foi isso que ele fez. Pega aqui o animal. Que negócio de esperar sacerdote, que nada. Queridos, veja que coisa. Quando ele disse, eu adorei ao Senhor, Samuel pergunta a ele, o que foi que você fez? Ele disse, olha, os homens estavam agitados, e aí eu fui, trouxe, sacrifiquei e tal. Quando adorar se torna um mero ritual, simbólico, aí está um passo só, de nós atingirmos o coração de Deus com a seguinte mensagem: o que mais importa é as circunstâncias ao meu redor. O que fizemos para ti não passa de uma mera formalidade. É quando você faz por fazer. É quando você vem porque tem que vir. Porque senão vão te cobrar. Porque senão vão te ligar. Porque senão vão dizer, você não é um crente de verdade. Ou porque senão, quando fazemos por uma mera formalidade, o culto já não tem tanta alegria. Já não tem tanto entusiasmo. Agora passa 15 dias numa UTI, entre a vida e a morte. Volta, e o primeiro louvor que cantar, eu garanto que todos nós vamos morrer de chorar. Porque saímos do ambiente de conformismo, saímos do ambiente de uma mera formalidade. Saímos de um ambiente onde nós não estamos sendo guiados, sabe, pelas circunstâncias. Eu pergunto a você, como está seu culto a Deus? Como está meu culto ao Senhor? Como está a nossa vida com Deus? O culto é serviço, o culto é entrega, o culto é sacrifício. Amém, queridos? Aqui é uma das etapas da vida de culto que nós devemos ter.
ela é necessária e uma parada obrigatória. Porque você sozinho não vai muito longe. Você precisa de uma cobertura espiritual. Você precisa de um Samuel. Amém, queridos? Você precisa de pastores que edifiquem sobre sua vida a palavra do Senhor. Amém? Você precisa de pessoas que te ensinem, que te peguem na tua mão e te conduzam ao serviço, ao amor ao próximo, ao perdão, que tire os carrapichos, que cure as feridas, que derrame o óleo na tua cabeça para as moscas, que são demônios de confusão, saírem da tua mente. Você precisa do cuidado pastoral. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Mas aqui é uma passada, é um pit stop obrigatório. Lembra daquela Fórmula 1? Aqueles caras correm fantasticamente centenas de quilômetros por hora. Mas eles têm uma parada obrigatória. Aquela parada, ela é obrigatória. Para trocar os pneus, para abastecer, para ver o nível de óleo, para ver o óleo do freio, para ver muito mais coisas que eles veem ali. E depois eles liberam ele de novo para correr. É a igreja. A igreja é o teu pit stop. Você precisa dele. E quando aquele carro para ali, tem toda uma equipe, sim ou não? Toda uma equipe. A equipe dos pneus, a equipe do óleo, a equipe do combustível, a equipe que vai no motorista, saber como ele está, saber se ele precisa trocar alguma coisa. É nós. Nós estamos aqui para isso. Nós somos essa equipe. Deixa a gente te equipar. Amém, queridos? Deixa a gente te equipar, deixa a gente trocar o óleo, trocar os pneus, deixa a gente fazer a manutenção, deixa a gente preparar você para ir mais longe. Amém, queridos? Pare no pit stop, diga assim, como é que eu estou? Como é que eu estou? Eu quero avançar. Venha, porque a palavra vai ser um espelho para você, para que você vá mais longe, para que você avance. Teve consequências. Mas eu quero tirar aqui algumas lições. A obediência é mais importante do que o sacrifício. Diga assim, a obediência é mais importante do que o sacrifício. Deus sempre vai valorizar mais a sua obediência do que qualquer outra entrega. É o silêncio que agrada a Deus mais do que a gritaria que o desonra nos bastidores. É o silêncio que agrada a Deus mais do que as gritarias que desagrada a Ele nos bastidores. Eu quero dizer para você, Deus se preocupa com a nossa obediência. Ele espera de nós obediência. Você pode até ter medo, mas você precisa ser obediente. Mas eu me esforço, eu me dedico, mas às vezes na hora de obedecer, você não obedece. Você é até dedicado, você é até esforçado, mas na hora de obedecer, eu e você negociamos. Na hora de chegar uma resposta, uma decisão, nós falhamos. Eu não estou aqui para te julgar, nós não estamos aqui para julgarmos a igreja, nós estamos aqui para nos impulsionarmos. Amém, queridos? Somos um pit stop, estamos aqui trocando pneu. Se o pneu está careca, se o pneu está comprometido, nós não podemos mentir para o piloto, porque lá na frente o pneu vai estourar. E o desastre pode ser grande. Sabe? Pode ser grande. Medo de levar, a impaciência e o medo de levar, que leva à desobediência. Ele errou. Ele foi impaciente, medroso, e isso levou ele a ceder às pressões. A ceder às pressões. Eu oro para que Deus te dê um espírito de ousadia. Você tenha a ousadia, eu tenho a ousadia para obedecer, mesmo que nos custe algo. Mesmo que aquilo, sabe,
Rapaz, eu vou perder fulano. Mais uma vez eu vou dizer, você não vai perder o que nunca esteve com você. Você só vai perder se foi Deus que colocou ao teu lado. Se não foi Deus, querido, você não vai perder. Até o apóstolo Paulo diz, olha, Deus nos chamou para viver em paz. Amém, queridos? Deus nos chamou para viver em paz. Existem pessoas que estão colocando pressão em cima de você. Não ceda às pressões. Padrões mundanos. Sabe? Ah, porque as mulheres fazem assim hoje. Você não é as mulheres. Você é uma mulher de Deus. Ah, os homens fazem assim hoje. Você não é os homens. Você é um homem de Deus. Ah, os jovens e os adolescentes, todos eles já fazem isso nessa idade. Você não é todos eles. Você é um jovem e um adolescente de Deus. Amém, queridos? Então você precisa, eu preciso entender. Ah, mas eu vou perder meus amigos. Se vai deixar de estar contigo porque você se posicionou assim ou assado, de fato não era para estar contigo. Você precisa estar perto de quem vai te levar para o céu. Você precisa estar perto de quem vai te ajudar a cultuar. Amém, queridos? A gente precisa buscar, por isso que é bom frequentar as células, frequentar a igreja, estar junto dos irmãos, porque a gente precisa estar perto de quem vai, de quem deseja ir para a eternidade. Ah, não quer dizer que eu posso ter amigos? Pode. Mas se você tiver que se posicionar e aquilo, a pessoa dizer assim, ah, tu tá muito chato agora porque tu agora é da igreja, tu só quer ser a santa, só quer... Rapaz, não é que eu só quero, é porque eu estou buscando, é outra dimensão, eu estou buscando, tá? Deixa eu fazer chacota de você, não cede às pressões. Não cede às pressões. Satanás chegou para Eva e disse, olha, não é assim. Não é bem assim. Olha, a serpente chegou para Eva e disse, você não vai morrer. Não, isso é exagero de Deus. Foi isso que Satanás disse. Você não vai morrer, isso é um exagero. Que Deus exagerado. Mas ele disse, nós não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse que o dia que nós comermos, nós vamos morrer. A serpente disse, que conversa, vai morrer nada. E a pior morte que existe é aquela morte que você morre vivo ainda. É quando você deixa de ter brilho no olhar. Quando as suas festas já não têm mais alegria. Quando as suas escolhas, no final, lhe deixam mais tristes e angustiados e para baixo do que se você não tivesse feito aquilo. Eu gosto de uma música de Lázaro que diz assim, no olhar eu carregava um pouco de morte. De Lázaro não, de Tales. No olhar eu carregava um pouco de morte. A minha festa estava tão vazia de sorriso. É quando a gente faz as coisas sem Deus. A gente perde o brilho. A gente perde o brilho no olhar. É tão triste. Diga assim, era para dar certo. É para dar certo. Pode dar certo. Samuel começou a se justificar. Olha, não, porque trouxemos para sacrificar. Não, porque... Não. Quem se justifica não se arrepende. Davi, a diferença de Davi para Saul, né? Falei Samuel, Saul, é que Davi dizia, compadece-te de mim, ó Deus. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele dizia, lava-me completamente da minha iniquidade, Salmo 51. Purifica-me do meu pecado e ficarei limpo. Ele vai dizer assim, restitui-me a alegria da tua salvação. E coloca dentro em mim um espírito inabalável.
Em outras versões, ele diz também: coloque em mim um espírito voluntário. Nós temos hoje uma palavra aqui que nos faz refletir em nossa vida com Deus. Não é na vida de ninguém com Deus. Às vezes a igreja está muito preocupada com a vida dos outros com Deus. Não te preocupa com a vida dos outros com Deus. Para de medir. Tem gente que anda com a trena na mão, medindo o crescimento da fé das pessoas. Anda com a trena no teu bolso para medir o teu crescimento. Amém, queridos? Olha, esquece o crescimento das outras igrejas e foca no crescimento da tua igreja. Amém, queridos? Esquece os pastores de outra igreja e foca na oração dos pastores pela tua igreja. Esquece os crentes, sabe, da tua igreja e foca no teu crescimento. Tá jejuando? Não consegue passar meio expediente sem comer, que fica com menos dedo. Não prepara o corpo, não treina o corpo para uma consagração, para uma vida de consagração. Nós temos tanta responsabilidade, queridos. E eu digo nós, não é pastores não. É todos nós. Nós temos a responsabilidade de crescermos em Deus. Porque Deus fez uma promessa para você. E Ele está fazendo a parte dele. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa correr atrás do tempo perdido que você passou nos últimos meses nas redes sociais. E você deveria ter terminado aquele livro da Bíblia que você começou e não terminou. Porque Deus tem um chamado para você ministrar. Tem portas que Deus vai abrir para você pregar. Tem posições de governo que Deus quer colocar você, mas você precisa ter sabedoria da palavra. Amém, queridos? Porque se você não tiver sabedoria da palavra, você não vai ser um instrumento do Senhor. Você vai dar o seu jeitinho. E do seu jeitinho você vai chegar na metade. Mas do jeito de Deus você vai chegar onde Ele quer. Tem coisas que você precisa buscar com zelo, os dons do Espírito. A vida espiritual com o Senhor. Por quê, queridos? Nada vamos levar deste mundo. Nada vamos levar deste mundo. Não vamos levar carro, não vamos levar casa. Não, mas vamos deixar para os nossos filhos. Alguns vão só torrar depois, vender, escutar o marido, a esposa e tal. Sabe, você cria um filho lindo e maravilhoso, né? Aí ele casa com uma pessoa, a pessoa diz, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Pronto, muda a cabeça do teu filho todinho. Diga assim, não existe garantia. Só existe Deus. No começo, no meio e no fim. Não existe outra coisa. Só existe o Senhor. Ah, mas eu vou fazer a minha parte. A tua parte é deixar um legado espiritual. Amém, queridos? A tua parte é deixar um legado espiritual. Toda a casa de Saul caiu. Samuel chegou para ele, vocês conhecem a história, e disse: o teu reino era para sempre. Sempre haveria sucessor. Por que você fez isso? Sua história que eu sinto a dor daquele profeta. Por que você fez isso? Era para sempre, agora o Senhor já mandou ungir outro. Ele reinou 42 anos. Foi morto. Jogou-se em cima da sua própria espada. Seu servo não quis matá-lo. Seu filho foi morto nas batalhas, Jonatas. Seu reino foi tirado ou perdido no campo de batalha. Eu quero terminar dizendo, não lute sem Deus. Eu sei que é uma palavra que não dá para dar muito glória não, mas não lute sem Deus. O Senhor está dizendo aqui para você nessa noite, não lute sem estar comigo. Não é na força do teu braço.
O hino diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem juntos ao Senhor. Não lute sem o Senhor. Não lute, não lute. Não lute sem Deus. Não lute sem Ele. Ele quer te dar vitória. Ele quer cumprir a promessa dele até o fim. Às vezes eu fico perguntando: Deus, cadê essa promessa? O Senhor diz assim: eu estou aqui, faz tua parte. Deus sempre faz a parte dele, querido. Se você olhar o contrato, a parte dele, ele cumpriu todas as cláusulas. Mas a tua está parada. Você embargou o seu próprio processo quando você decidiu fazer do seu jeito. Resgate o culto. Diga assim: um culto, uma escolha. Diga assim: um culto, uma escolha. Você decidiu. Nós estamos aqui para isso. A obediência vale mais. Não usurpe as funções divinas. Não queira dar uma do que você ainda não está preparado para ser. E nem fique com inveja de quem já está lá. Porque não tem motivo nenhum para você ter inveja. Não queira. Só obedeça. Só obedeça. Quem se justifica não se arrepende. A obediência, ela deve ser total e não parcial. A obediência deve ser total e não parcial. Deseje agradar a Deus, se sobreponha ao povo. Não escute as opiniões da internet. Não fique preocupado porque agora você posta foto com Bíblia no culto e os teus amigos vão dizer: agora é santinha, agora é o santinho. Importa mais você agradar a Deus do que a homens. Mas nunca mais ligaram para mim depois que eu comecei a ir para a igreja. Era porque não era teu amigo. Se fosse o teu amigo de verdade, ia dizer assim: como é que tu tá? Estou feliz por você. Um dia eu chego lá. A rebelião é o mesmo que o pecado de feitiçaria. A rebelião é o mesmo que pecado de feitiçaria. Por isso, Saul ficou endemoniado. Meu filho conhece essas histórias de trás para frente. Eu lendo, e eu pulei essa parte. Ele disse: ele ficou com o demônio. Davi foi lá cantar para ele. Eu disse: é verdade, filho. Eu quis pular essa parte. Ele disse: não, mas ele ficou. O demônio foi perturbar a mente dele. Como é que um rei foi perturbado por demônio? Como é que alguém que Deus escolheu está sendo perturbado por demônios? Isso é sério, queridos. Isso é grave. Diga assim: não era para ser assim. Mas acontece porque você vai abrindo exceções. Você vai ouvindo a serpente, a sua mente, o padrão deste mundo, cedendo, 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 cedendo. Ouvindo medo, cedendo às pressões do povo, fazendo o seu próprio culto, sendo pastor de si mesmo. Aí tem pessoas que não abrem uma brecha, abrem uma porta, um portão, o diabo entra. Satanás precisa sair, ser colocado para fora no nome de Jesus. Amém, queridos? Diga: Satanás, bate em retirada. Taca uma lista de dias de jejum e de oração na cabeça desse cão. Pisa na cabeça dessa serpente. Repreende esse medo. Diz: Deus, afasta de mim esses amigos. Essas pessoas que põem pressão na minha mente. Ou converte, ou muda. Porque toda desobediência tem consequências. As consequências às vezes vêm não só para a gente, mas vêm para toda a nossa casa. Vem para toda a nossa família.
Eu oro para que Deus possa restaurar o nosso culto. Deus quer ser cultuado. Deus fez você para o louvor da glória dele. Todo ser que respira, a Bíblia diz, louve ao Senhor. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele estabelecerá o seu propósito. Ele tem promessas na tua vida, ele prometeu. Eu tenho certeza que tem pessoas que sabem que ele tem promessas na sua vida. Ele já foi pessoalmente a você e já te disse o que ele tem para você, o que ele já falou para ti. Mas você vai perdendo a comunhão com ele. Você vai perdendo o culto. Diga, o culto uma escolha. E hoje, esse culto aqui tem uma escolha. Qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua escolha hoje? Diante desse culto. Mais uma mensagem que o pastor pregou, não é mais uma mensagem. Porque a mensagem não é minha. A mensagem é dele. Eu só sou um interlocutor. Eu só sou alguém que a mensagem passa, a interpretação passa. Inclusive, deixa eu dizer algo para você. Muito lindo e maravilhoso. Antes de passar para você, passou para mim. Ele chegou para mim e já disse assim, aí, eu completo a boa obra, ou eu tenho que mudar? Porque Deus muda, viu, queridos? Porque a obra dele não vai parar. Por causa de mim? De mim. Sinto muito. Não vai parar. A obra dele vai continuar. É a crise de Elias. Não de Elias aqui, o nosso mesário lindo, maravilhoso. É a crise do profeta Elias. Foi para dentro da caverna e disse, só tem eu. Aí Deus disse assim, não tem só você. Tem 7.000 que estão orando, jejuando, lendo a minha lei, que não dobraram os seus joelhos a Baal. Tem 7.000, diga, tem 7.000. Tem gente aí fora. Deus está levantando uma geração. Tá? A gente faz um café da manhã com as crianças aqui. Hoje de manhã eu estava aqui vendo algumas crianças, passeando entre elas, conversando, vendo os rostinhos. Aí dizendo, não tenho igreja, não tenho, outros não têm, e eu catando os que não tinham igreja. Porque eu quero que eles sejam os adolescentes de amanhã, os jovens de amanhã, as pastoras, os pastores, os missionários, os diáconos, os líderes de célula. Amém, queridos? Porque se o Estado Islâmico vai atrás de uma criança e põe uma metralhadora, um fuzil na mão dele, eu quero botar uma Bíblia e o poder da palavra na mão dele, para que ele seja um soldado de Cristo, para que ele seja um embaixador de Cristo. Mas essa igreja tem mais criança do que adulto. Tem problema não, queridos. Tem problema não. Aprenda com elas enquanto elas estiverem aqui. Porque das tais é o reino dos céus, e semelhante a elas são os que estão nos céus. Aqueles que são semelhantes a ela, têm um coração igual delas, perdoador, sincero, são aqueles que estão na eternidade. Então, que Deus levante uma nova geração para a glória do nome dele. Mas eu quero dizer algo para você para encerrar. Deus fez uma promessa para você. Deus fez uma promessa para você. E Ele quer cumprir essa promessa. Como está a tua vida de culto a Ele? Obedecer é melhor do que sacrificar. Fica de pé em nome de Jesus.